neste bloco. Estou virando o rosto aqui para garantir a lisura. E o primeiro a perguntar, Marconi Pirillo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite ao candidato Iris Rezende. Meus cumprimentos e agradecimentos à TV Anhanguera por realizar mais esse debate de ideias, de propostas. Candidato, no mundo contemporâneo, se exige cada vez mais investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, inovação, arranjos produtivos, startups, incubadoras, aceleradoras de empresas, enfim, existem investimentos cada vez maiores. Qual é a proposta do senhor em relação à pesquisa? Bem, o mundo experimentou um desenvolvimento extraordinário na área da ciência e da tecnologia da informação. Hoje é impraticável, em qualquer atividade, seja pública, seja privada, em qualquer das profissões, o desenvolvimento de um trabalho sem o aproveitamento dessa tecnologia. No caso da administração pública, é na saúde, é na educação, é na segurança pública, enfim, até na área do transporte. Hoje não se administra se o poder público não se equipar satisfatoriamente, de todos esses elementos que a cada dia surpreende a população do mundo, com os novos instrumentos. De forma que vamos investir pesadamente, como já fizemos há pouco tempo na Prefeitura de Goiânia, na área da comunicação, da informática, de todas as áreas que envolvem a ciência e a tecnologia. Vamos levar o ensino profissionalizante às escolas estaduais, responsável pelo ensino médio. Vamos levar a ciência e a tecnologia também aos cursos superiores da UEG. Bom, nós tivemos a honra e a satisfação de criar um dos instrumentos mais importantes para a pesquisa e para a inovação em nosso segundo governo, que foi a Fundação de Amparo à Pesquisa. Esse trabalho que está se consolidando agora é certamente um trabalho que vai resultar em enormes consequências positivas para o Estado no futuro. Todos os governos no mundo que investiram em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, ciência e tecnologia, foram para frente. E depois tiveram resultados, não só científicos, mas também resultados financeiros. Porque esse trabalho de desenvolvimento da pesquisa, ele resulta também em retorno financeiro para o Estado. Para vocês terem uma ideia, nós, nesse governo, nomeamos toda a diretoria da FAPEG com base em indicações das universidades. São pessoas extremamente preparadas. E somente agora, com o apoio do CNPq, nós investimos 180 milhões de reais com 5 mil pesquisadores que estão sendo incentivados. Lamentavelmente, candidato, a Engopa, que era uma entidade que cuidava da pesquisa numa das áreas básicas da economia de Goiás, desapareceu. A Emater, que levava o resultado dessas pesquisas aos produtores rurais, praticamente está funcionando a reboque. A UEG, responsável pelo ensino superior, não experimentou qualquer progresso, qualquer desenvolvimento que possa considerar satisfatório também na área da ciência e da tecnologia. Tem os mesmos cursos que criamos no passado, na área científica, na área técnica, até são raros esses cursos superiores, de forma que nós vamos mudar esse comportamento do governo nessa área aventável. Seu tempo, candidato, o senhor permanece com a palavra para fazer a pergunta agora. Governador, ultimamente, o candidato, ultimamente tem se propalado muito o número de obras em execução no Estado. Quase todas elas com recursos e com financiamento do governo federal.
Mas o que realmente me preocupa é o número de aditivos assinados nesse período, dobrando muitas vezes o valor dessas obras. Candidato, eu fico feliz com o reconhecimento do senhor em relação à quantidade enorme de obras que estamos realizando de ponta a ponta em todos os cantos do nosso estado. Goiás verdadeiramente se transformou num grande canteiro de obras. Estamos avançando em relação aos serviços, como o VaptVupt, a melhoria dos hospitais estaduais, e estamos duplicando todas as principais rodovias de Goiás. Estamos construindo ciclovias, iluminando rodovias até federais, como a 153 e a BR-070. Enfim, nós estamos fazendo obras estruturantes. E o melhor, fazendo obras com muita qualidade. Mas eu queria informar que as obras que estamos desenvolvendo, construindo, não são realizadas apenas com operações de crédito. Nós criamos um fundo, o Fundo de Transportes, que está sendo o grande responsável pela reconstrução de 5.000 quilômetros de rodovias que estavam destruídas e que estão ficando com muita qualidade. Além disso, candidato, telespectadores, nós estamos construindo mais de 2.500 quilômetros de novas rodovias. Tudo com muita economia e com muita qualidade. Em todos os cantos nós estamos fazendo obras com qualidade. E mais de 240 municípios goianos estão recebendo benefícios financeiros nossos para a realização de obras locais. Quanto aos aditivos, eu gostaria de dizer ao candidato que nós fizemos 4% apenas de aditivos, que é muito menor do que os aditivos que foram feitos na Prefeitura de Goiânia à época da administração dele. Candidato, não é verdade. O levantamento que chegou às minhas mãos do número de aditivos é extraordinariamente elevado. E a elevação dos preços, dos custos dessas obras, devem ser motivo de preocupação das autoridades deste Estado. E eu gostaria de dizer mais ainda, que tem algo que precisa ser explicado. Como é que um empreiteiro se torna sócio do governador na aquisição de uma área de 100 mil metros quadrados na cidade de Pirenópolis, e esses sócios todos com contratos de obras do Estado e recebendo também termos aditivos. Isso é grave. Eu acho que não é ético nem é moral o que está acontecendo. Candidato, todos os meus bens estão devidamente esclarecidos e explicados na minha declaração de renda. Agora, o senhor foi governador 2 vezes, foi prefeito 3 vezes e sabe que as regras da alta administração pública exigem licitações legítimas, honestas, transparentes. Quem faz licitação não sou eu, candidato, nem foi o senhor. São pessoas, engenheiros, técnicos, pessoas responsáveis, competentes, experientes, que são pessoas que têm um nome a zelar. E muitas delas já estão no governo há mais de 30 anos. Eu tenho muita confiança no trabalho sério que essas pessoas realizam. Nós estamos fazendo obras com economia de 500 milhões de reais entre os editais que foram disponibilizados nas licitações e o resultado das licitações. Por isso é que nós estamos conseguindo fazer muita coisa. Eu tenho muita tranquilidade, candidato e telespectadores, em relação à minha vida. Ela é limpa. Ninguém foi mais investigado agora na CPI do que eu. Eu quebrei todos os meus sigilos bancários. Estou de cabeça erguida. Sua vez de fazer a segunda pergunta deste bloco. Candidato, no seu programa eleitoral, o senhor cobrou muitas vezes a questão da saúde. Na campanha fiz 2 vezes em debates aqui mesmo nesse espaço, perguntas sobre os hospitais que o senhor teria construído no Estado. O senhor afirmou que eram 40, eram 50, e eu queria que o senhor enumerasse definitivamente quais são os grandes hospitais regionais que o senhor construiu em Goiânia, Aparecida, Anápolis ou nas outras regiões do Estado. Bem, é preciso que o candidato entenda que as minhas administrações nunca foram de conversas, de anúncios falsos, de mentira. A minha ação nos 2 governos ficaram marcadas, tem o rastro em cada cidade, em cada região. Você, candidato, colocou dúvida quando eu disse, e eu tive a oportunidade de fazer um apanhado rápido. Pode anotar aí, Planaltina de Goiás, Mineiro, Jataí, Jussara, Formosa, São Francisco de Goiás
e conclusão do materno infantil em Goiânia. 22 centros de saúde municipal, 40 postos de saúde, Hemocentro em Goiânia, Ceres e Morrinhos. E ainda no primeiro governo Tocantins, era Goiás, construímos hospitais em Augustinópolis, Porto Nacional, Araguaína e Gurupi. De forma que deixamos a nossa marca na saúde, e inclusive outros, maternidade Dona Íris e tantos outros hospitais que eu não tive tempo de apanhar, porque já se foram 20 anos. Agora, eu queria deixar bem claro que nós vivemos uma realidade naquela época, hoje nós vivemos outra. E o povo de Goiás está morrendo à míngua em pleno ano de 2014. Candidato, eu não consegui gravar toda a lista que o senhor trouxe, mas eu reafirmo, o senhor não construiu hospitais regionais, o senhor não construiu o hospital de Jussara, quem construiu fui eu como governador, o de Planaltina foi o doutor Henrique Santilo, a maternidade Dona Íris o senhor começou a construir quando o senhor era prefeito na década de 60. Essa é a grande verdade, mas o senhor e a sua equipe deixaram o HGG 8 anos fechados. O seu grupo nunca investiu em saúde. Essa é a grande verdade. Nessa campanha, o que a gente viu foi um mar de promessas, um balcão de promessas eleitoreiras, demagógicas, para tentar iludir, ludibriar os eleitores. Nós fizemos muito pela saúde, graças a Deus. Construímos o CRER, o Hospital de Urgências de Anápolis, o Hospital de Urgências de Aparecida, de Trindade. Estamos terminando o Hugo II. Estamos construindo o Hospital de Urgências de Santo Antônio Descoberto, o Hospital de Urgências lá de Uruaçu. Nós mudamos a administração de todos os hospitais estaduais. Eu estou feliz porque estou cumprindo com o meu dever. Vocês vejam, telespectadores, o governador não muda a cara para dizerem verdades. Eu nunca menti e jamais mentirei ao povo. Foi ele que na campanha passada anunciou a construção de 12 hospitais regionais, não construiu nenhum. Está deixando um aí em fase de acabamento, o Hugo II. Ele se esquece de que o Hugo I, nós dobramos a capacidade de atendimento naquele hospital quando governador. O candidato prometeu na eleição passada construir 16 CREDEX. Não inaugurou nenhum até hoje. Quer dizer, é um governo de falácia, governo de enganação. Em época de eleição, ele passa aí a começar obras, viu? A dizer que termina, acaba a eleição, desaparece o governo e ficam as obras inacabadas esperando uma nova eleição. Eu não me comporto assim, governador, candidato. Candidato Iris Rezende, o senhor agora faz a sua segunda pergunta. Candidato Marconi Perillo, eu volto aqui a um tema que até não nos faz bem. O seu governo, quando se uniu a uma quadrilha, que foi o maior escândalo que já se viu. Seu tempo, candidato, a pergunta do senhor. Acabou já o tempo. Já acabou o tempo. Bom, eu queria responder essa pergunta mais uma vez, porque eu já fiz tantos esclarecimentos. Felizmente, todos os esclarecimentos sobre esse assunto eu fiz na CPI durante 9 horas. A mulher do candidato era membro da CPI. Ela ficou de frente para mim durante 9 horas, não fez uma pergunta sequer. Nenhuma pergunta sequer. O candidato a vice do senhor era membro da CPI e votou favorável ao arquivamento do processo, exatamente porque confiava no nosso trabalho. E é importante dizer que eu nunca me vi envolvido, candidato, com escândalos como o da Cachego, o do BEG, onde milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. Todo mundo se lembra dos 5 milhões desviados da Cachego dentro de um Opala preto, na sua campanha em 1998. O senhor se envolveu em muitos problemas no Ministério da Agricultura. Eu não queria tratar desse tipo de assunto
que o senhor vive dizendo que nunca mentiu, mas o programa eleitoral do senhor, infelizmente, foi um festival de mentiras, um festival de promessas, de baixo nível, de desrespeito ao telespectador e aos eleitores. Eu propus o tempo inteiro fazer uma campanha de alto nível. Comecei esse debate, candidato, perguntando sobre pesquisa, sobre temas propositivos, sobre projetos para Goiás. E o senhor, infelizmente, traz para cá mais uma vez esse debate de baixo nível. O senhor sabe que eu não tive envolvimento. Quem trouxe a Delta para Goiás para fazer as maiores obras da prefeitura foi o senhor, quando o senhor era prefeito de Goiânia. O senhor se encontrou, inclusive, com o presidente da Delta, que era ligado ao Cachoeiro. Candidato, você é useiro e vezeiro e procurar atingir seus adversários. Você se lembra bem, não existia nenhum envolvimento nosso com Cachego. A Cachego foi liquidada no governo do governador Santino, que você era chefe de gabinete. O BEG foi vendido no seu governo para o Banco Itaú. Você sempre foi destruidor de uma estrutura estadual. A Delta se envolveu em crime quando passou a trabalhar para o seu governo. As gravações estão aí a mostrar, viu, que, na verdade, viu, era o Radinho Nextel, do palácio até ao escritório da Delta, a tratar de negociatas, viu, de crimes. Você não foi absolvido pelo Congresso, não, pelo contrário, vocês negociaram o relatório da CPI, mas você está respondendo hoje mais de 7 processos no STJ. Seu tempo, candidato, por favor. Por homicídio. Seu tempo, por favor. O senhor está acusando o seu vice, o seu candidato a vice, de ter negociado comigo. Ele votou para arquivar o processo que estava lá no Congresso. Por outro lado, quando falei de Cachego e BEG, eu estou falando de desvios de dinheiro que aconteceram à época dos seus governos, do governo do senhor no BEG. O senador Ronaldo Caiado, inclusive, que é do seu lado, fez essa denúncia a todos os cantos de Goiás naquela época. BEG, Cachego, milhões de dinheiros desviados. Outra coisa, quem extinguiu a Iguapa não foi o meu governo, o senhor está enganado. Estamos valorizando a Emater, fazendo um trabalho seríssimo com a Emater e vamos continuar ainda mais. Outra coisa, os nossos hospitais estão sendo construídos, os AMES estão sendo construídos, já começamos os 5 e vamos ter 20 em todas as regionais. E os CREDEX, para nossa alegria, já estão muito bem encaminhados. O primeiro já está praticamente pronto e vai recuperar milhares de pessoas dependentes químicas todos os meses. Isso para mim é uma alegria, é uma bênção, vai ser uma referência para todo o Brasil. Obrigado aos candidatos. Termina aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo de Goiás. A seguir, candidato pergunta para candidato sobre temas determinados. Globo nas eleições 2014. Hoje